mais medo, pois nós sabemos que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Devo retornar à cidade para contar aos outros. Venha conosco. Mulher, por que choras? Quem buscas? Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Maria. Rabboni. Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu pai e vosso pai, meu Deus e vosso Deus.
Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos dando início ao nosso culto do domingo de Páscoa na ressurreição do Senhor, o nosso conhecido culto da ressurreição, com muita alegria, com muito louvor, com muita satisfação, porque nós recebemos hoje a maior notícia de todas as notícias. Jesus Cristo ressuscitou, Ele está vivo, vivo para todos sempre. E nós, com alegria, vamos nos unir mais uma vez nesta noite, de forma virtual, mas unidos no mesmo espírito, no mesmo coração, no mesmo propósito, com a só alma. Vamos, na presença do Senhor, glorificar o seu nome, agradecer pela sua graça que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, garantindo a nossa salvação eterna em Cristo Jesus, o nosso Salvador, o Salvador ressurreto. O domingo da Páscoa, meus queridos irmãos, é o domingo dos domingos, a mais antiga e mais importante das celebrações do ano litúrgico, pois, se Cristo não ressuscitou, a fé que temos nada vale e continuamos perdidos em nossos pecados. Com o domingo da Páscoa inicia-se um período de celebração que se estende até o dia de Pentecostes, chamado de os grandes 50 dias. Neste período de maior alegria do ano cristão, festejamos a ressurreição do Senhor, pela qual Ele nos libertou da tirania do pecado e da morte. Alegramo-nos pela presença conosco do Cristo crucificado e ressurreto, especialmente quando, reunidos com seu povo, acolhemos a sua palavra lida e proclamada e nos alimentamos à sua mesa. Trata-se do antegozo da segunda vinda de Jesus, tão almejada pelo seu povo. Que maravilha! Que Deus possa estar, irmãos, nos abençoando ricamente nessa noite, que possamos, com alegria, ingressarmos na presença do Senhor, sabendo que Ele não está naquele túmulo, Ele está vivo, Ele ressuscitou, está vivo para todos sempre. A Ele seja dada honra, glória, louvor, todo louvor e toda adoração. Eu convido você para abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 28, Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 28, a ressurreição de Jesus, seu aparecimento às mulheres. Do verso 1 até o verso 10, nós vamos fazer essa leitura. Todos podem acompanhar na sua Bíblia. Mateus 28, 1 a 10. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos.
Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei a seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que alegria, irmãos, estarmos na presença do Senhor nessa noite e podermos glorificar o seu nome, podermos ser abençoados, podemos cercar a mesa do Senhor mais uma vez. Que alegria, que maravilha estarmos na presença do Senhor. Eu convido você a fechar seus olhos, curvar sua cabeça, nós vamos até o trono da graça de Deus. Oremos ao Senhor. Glória te seja dada, ó Pai Todo-Poderoso, que neste dia ressuscitaste teu Filho dos mortos, fazendo-nos participantes de sua vitória sobre o pecado e a morte. Glória te seja dada, ó Cristo, que por nós e pela nossa salvação quebraste o poder da morte, abrindo para nós o portal da vida eterna. Glória te seja dada, ó Espírito Santo, que nos guias a toda a verdade do Cristo ressurreto. Bendito seja teu nome glorioso para sempre e sempre. Bendito seja tu, ó Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus, que acabaste com o poder da morte e por meio do Evangelho revelaste a vida eterna para todos os que creem. Bendito seja teu nome glorioso para todos sempre e sempre. Amém. Amém, meu querido? Que maravilha, que glória, que bênção estarmos na presença do Senhor. Hoje é noite de alegria. Se na sexta-feira foi motivo de tristeza, de choro, de lamentação, o domingo da Páscoa é o domingo de alegria, é o domingo de louvor, é domingo de exaltação. Vamos louvar ao Senhor nesse momento, cantar-lhe louvor-lhe, porque só Ele é digno de receber todo o louvor e toda a nossa adoração. Cantemos então ao Senhor, louvemos o seu glorioso e excelso nome. Vamos louvar ao Senhor. Amém, meus queridos? Estamos de volta depois desse louvor maravilhoso que nós ouvimos, que nós cantamos também, né? Exaltando o nome do Senhor. Nós vamos, nesse momento, pedir a Deus que, mais uma vez, seja misericordioso conosco. Nós queremos fazer uma oração de confissão ao Senhor, confessando a Ele que nós somos pecadores, que nós precisamos da sua graça, da sua misericórdia. Precisamos dele juntinho de nós, estendendo sua mão de misericórdia e de ajuda. Então, vamos fazer essa oração de confissão coletiva. Eu queria que você juntasse comigo nessa oração, em nome de Jesus. Baixe a sua cabeça, feche seus olhos, entre no trono da graça de Deus. Deus eterno, tu ressuscitaste Jesus do túmulo e o coroaste Senhor de tudo. Confessamos que não temos nos submetido a Ele em todas as áreas da nossa vida. Temos adotado a maneira de ser do mundo ao nosso redor. Deixamos de glorificar a Cristo em pensamento, palavras e atos. Perdoa-nos, ó Deus, e faze com que sejamos teu povo fiel, obedecendo aos mandamentos de nosso Senhor Jesus Cristo,
que governa o universo e é o cabeça da igreja, seu corpo. Em nome dele nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém. Que Deus possa estar estendendo mais uma vez sobre você, meu irmão, o seu perdão, a sua graça e a sua misericórdia. Vamos caminhando com o nosso culto desta feita, sabendo que o Senhor já nos perdoou, sabendo que Ele derramou o seu sangue na cruz para nos garantir o perdão dos nossos pecados. Nós vamos nesse instante ouvir uma mensagem da palavra do Senhor. É o momento de nós estarmos na presença do Senhor agora para ouvir a proclamação da palavra de Deus. Mais uma vez a reflexão dada pelo reverendo Valdinei, e encerrando aquela sequência de devocionais que foram feitas durante toda a semana, essa semana chamada Santa. Começamos no domingo, com o domingo da entrada triunfal de Jesus, o domingo de Ramos, e vamos terminar agora com o domingo de Páscoa, na ressurreição do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Possamos estar atentos, os nossos ouvidos abertos, nossos olhos espirituais abertos também, para que nós possamos entender a palavra do Senhor que vai estar sendo ministrada pelo seu servo. Que Deus nos abençoe nesse momento de proclamação da palavra, no nome de Jesus. Vamos ouvir a mensagem. Chegamos ao domingo da ressurreição, dia de alegria, dia de júbilo, dia de triunfo da vida sobre a morte. Os evangelhos registram pelo menos 13 manifestações, 13 aparições de Jesus depois de ter ressuscitado. Quero compartilhar com você brevemente 2 dessas aparições. Diz-nos o Evangelho de João que Maria Madalena, na visita que fez ao sepulcro, em determinado momento, voltou-se, Jesus estava ao lado dela, ela não o reconheceu, ainda estava em estado de choque, e o evangelista registrou que ela pensou que Jesus fosse o jardineiro daquele sepulcro. Ela não estava de todo errada. De fato, Jesus era também o jardineiro, mas o jardineiro de um outro tipo de jardim, o jardineiro da alma humana, o jardineiro que cultivava, o jardineiro que zelava pelo coração humano. É este o tipo de jardineiro que é Jesus. Mas também, Jesus, na sua ressurreição, representa aquele tipo de flor que brota antes que a primavera tenha chegado. Quando você a vê, você sabe que a primavera ainda não chegou, mas ela chegará. Quando Paulo diz que Jesus, na sua ressurreição, representa as primícias daqueles que dormem, ou seja, daqueles que morreram, Paulo está dizendo: nós sabemos que a ressurreição final virá, que a ressurreição geral virá, pois Cristo já ressuscitou e Ele é o penhor, Ele é a certeza, Ele é a garantia que a vida triunfou e que a vida sempre triunfará sobre a morte. Esta é a mensagem da ressurreição, segundo aquilo que o apóstolo Paulo registrou na carta aos Coríntios. Mas há uma segunda manifestação de Jesus, uma segunda aparição que eu gostaria de compartilhar com você. Diz-nos o Evangelho que Pedro disse que ele iria pescar. Isso após a ressurreição de Jesus, após já ter conhecimento da ressurreição de Jesus e tê-lo encontrado. Ele disse que ia pescar e outros discípulos o seguiram e foram pescar também. Passam a noite toda, nada haviam apanhado e, a certa altura, já ao clarear da madrugada, Jesus aparece na praia e pergunta se eles apanharam alguma coisa. E eles dizem que nada apanharam. Na verdade, naquela noite, Pedro, enquanto lançava suas redes à água, certamente o barulho das redes e o barulho da água se misturavam e produziam na mente de Pedro aquela frase que ele dissera e que ainda carregava consigo: não conheço esse homem, não conheço esse homem, não conheço esse homem. Aquela noite para Pedro era mais uma noite de culpa, mas
ao clarear da madrugada, Jesus o esperava na praia. E naquele encontro, na refeição preparada por Jesus, Jesus se dirige a Pedro, perguntando-lhe: Pedro, tu me amas mais do que estes outros? Pedro, tu me amas mais do que estes outros? Pedro, tu me amas? Depois de ter lhe perguntado pela terceira vez, diz o Evangelho que Pedro começou a chorar. Ele entendeu a mensagem de Jesus, entendeu a referência à negação e a oportunidade de perdão, de restauração que Jesus lhe oferecia. Quando comecei o meu ministério, há mais de 20 anos atrás, eu imaginava que a minha missão seria responder às perguntas que as pessoas fariam a respeito de Deus. Hoje, mais de 20 anos depois, eu entendi que a minha missão não é responder às perguntas que as pessoas fazem a respeito de Deus, mas é ajudá-las a ouvir aquilo que Deus lhes pergunta. E a pergunta que Deus dirige a você, a pergunta que Deus dirige a mim, a pergunta essencial é a mesma pergunta que após a ressurreição Ele dirigiu a Pedro. Você precisa apenas tirar o nome de Pedro e ouvir o seu nome e a pergunta sendo dirigida a você: tu me amas? Tu me amas? Esta é a pergunta que o Cristo vivo dirige a você e é o que Ele espera de você. Que esta semana, a última semana, a semana que mudou a história para sempre, possa mudar também a sua história, a história da sua vida. Deus o abençoe, Deus o guarde, Deus o encha de alegria. Deus enviou o seu Filho amado para perdoar e me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, irei à glória ao meu
bem sei, Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. porque Ele vive, Jesus vive. eu posso crer, Sim, eu posso crer. porque Ele vive, Porque Ele vive. eu posso crer. Sim, eu posso crer. Bem, amados irmãos, estamos de volta. Depois de ouvirmos essa mensagem preciosa, escutarmos esse hino maravilhoso, nós vamos nos preparar nesse momento para a celebração da Páscoa do Senhor. Que Ele possa estar derramando da sua graça mais uma vez sobre as nossas vidas e que mais uma vez nós possamos estar nos alimentando espiritualmente de Cristo Jesus. Você já deve ter feito todo o seu processo para a ceia, né? Já deve ter separado os elementos, o pão, o vinho, já deve ter colocado em recipientes semelhantes a esses aqui, e já deve estar pronto para, com alegria, participar da ceia do Senhor. Esse é um momento inédito, né? Nunca na história da nossa igreja a gente celebrou uma ceia online. Essa é a segunda vez que nós estamos fazendo isso nesse culto da ressurreição, que é o culto de Páscoa, na ressurreição do Senhor, né? Domingo de Páscoa, na ressurreição do Senhor Jesus. Mas antes de nós celebrarmos a ceia do Senhor, eu queria que você prestasse atenção nessa melodia que nós vamos, com ela, nos preparar para entrar na presença do Senhor e cercar a sua mesa e nos alimentarmos espiritualmente de Cristo Jesus. Vamos ouvir. Dolorosa em Jerusalém.
Bem, irmãos, estamos de volta agora para nós celebrarmos a ceia do Senhor e nós falamos para os amados irmãos no estudo bíblico da quinta-feira que a Páscoa, a refeição da Páscoa, feita pelos judeus e celebrada por Jesus antes da sua morte e da sua ressurreição, ela foi substituída por Jesus Cristo pela ceia do Senhor. Então, os judeus naquele tempo, eles usavam alguns elementos nessa refeição da Páscoa, a refeição pascual. Eles usavam, por exemplo, ervas amargas, que faziam com que eles lembrassem daquele período de muito sofrimento, de aflição que eles passaram no Egito, quando estavam sendo escravos durante 430 anos. Foi um momento de muita tristeza para o povo de Israel, de muita amargura, de muito sofrimento. Então eles comiam as ervas amargas. Também havia o pão sem fermento, o pão que era feito sem fermento, simbolizando pureza, simbolizando também esse momento de pressa que eles tinham que sair e ganhar a sua liberdade do Egito. Então eles usavam pão sem fermento. Também toda a congregação de Israel e toda a família reunida comia o cordeiro que era sacrificado e que era assado, e toda a família comia desse cordeiro assado, e não podia sobrar nada, tinha que comer tudinho. E se você tivesse uma família pequena que não desse para comer o cordeiro, a recomendação é que se convidasse o seu vizinho para que todos pudessem participar, mas o cordeiro teria que ser consumido completamente. Outro elemento era o vinho, no qual os filhos de Israel celebravam a sua libertação do Egito, lembrando também as bênçãos que Deus estava derramando, as promessas de Deus na vida do povo de Israel. No momento em que Jesus institui a ceia do Senhor, ele usa apenas dois elementos, o pão e ele usa o vinho. O pão representando o seu corpo e o vinho representando o seu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, o sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, irmãos, nós vamos nos preparar nesse momento para a celebração da ceia do Senhor. Eu queria que você curvasse sua cabeça, nós vamos orar consagrando a Deus esses elementos para que nós, nesse momento, nós possamos participar da ceia do Senhor. Maravilhoso Deus, louvado seja o teu nome. Queremos, ó Deus, nesse momento, pedir ao Senhor que o Senhor separe o uso comum desses elementos, do pão e do vinho, para que agora, Senhor, abençoados por Ti, eles possam servir para Senhor, para nós realizarmos, Senhor, e celebrarmos a Tua santa ceia. Que ele seja alimento espiritual para cada um de nós. O pão representando o Teu corpo e o vinho representando o Teu sangue derramado na cruz, que agora, ó Deus, serão consagrados, serão retirados do uso comum, para que nós possamos nos alimentar espiritualmente de Ti. Fica conosco, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, então, na noite em que foi traído, ele tomou pão e ele rendeu graças. Bendito sejas tu, Senhor, Rei do Universo, que fazes brotar o pão da terra. Ele repartiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem e comam dele todos, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Comemos todos. Por semelhante modo, após a ceia, o Senhor Jesus toma o cálice e pronuncia a bênção. Bendito sejas tu, Senhor, Rei do Universo, que fazes brotar da terra o fruto da videira. E ele repartiu com os discípulos, dizendo: tomem, bebam dele todos,
Isto é o meu sangue que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Tomemos todo, este é o sangue do Senhor. Senhor, nosso Deus, Tu te ofereceste a nós, agora nós nos oferecemos a Ti, pronta e sinceramente. Enche nosso coração com Tua glória. Ajuda-nos a glorificar-te em todas as coisas, que nós possamos sair desta ceia, Senhor, mais uma vez, alimentados, fortalecidos, através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, terminamos a nossa celebração da ceia, no domingo da Páscoa, da ressurreição do Senhor, no nosso culto da ressurreição, que ele possa ter sido bênção para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa estar lhe abençoando ricamente, meu irmão, ricamente, minha irmã. Nos encontramos agora, terça-feira, no nosso culto de oração, mais uma vez de forma virtual. Acesse lá o nosso canal, se inscreva, participe ativamente dos nossos cultos, se fortaleça espiritualmente em Cristo Jesus. Recebei, pois, irmãos, a bênção. Ide com alegria para amar e servir a Deus em todas as coisas. Que o Deus da paz, que ressuscitou o nosso Senhor Jesus, o grande pastor do rebanho, nos aperfeiçoe em todo bem, operando em vós o que é agradável diante dele. Por Jesus Cristo, a quem seja a honra, a glória e o poder para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Em nome de Jesus. Tenham todos uma boa noite. Em nome de Jesus. Feliz Páscoa. Deus te abençoe. Cristo.
Senhor Jesus, nós te adoramos, pois tu és o Senhor da vida. Senhor Jesus, nós te adoramos, pois tu és o Senhor da vida. Através do teu sangue, o Senhor venceu a morte e redimiu o seu povo. Através do teu sangue, o Senhor venceu a morte e redimiu o teu povo. Pelas tuas feridas fomos sarados e feitos novas criaturas. Pelas tuas feridas fomos sarados e feitos novas criaturas. O Senhor reina vitorioso à destra de Deus e nos corações do teu povo. O Senhor reina vitorioso à destra de Deus e nos corações do teu povo. Nós te adoramos, Senhor Jesus, pois tu és o Senhor da vida. Nós te adoramos, Senhor Jesus, pois tu és o Senhor da vida.